"Se você consertar essa Lamborghini, eu te pago com um beijo", disse a milionária, e teve que cumprir. Às vezes, um único momento pode mudar duas vidas para sempre. E tudo começou com um motor quebrado e uma promessa impossível de recusar. A tarde caía sobre os bairros nobres de São Paulo, quando Rafael estacionou sua velha van de ferramentas em frente ao portão imponente de uma mansão que mais parecia saída de uma revista de arquitetura. Aos 29 anos, ele já havia consertado centenas de carros, mas nunca tinha sido chamado para um endereço como aquele. O guincho municipal havia rebocado uma Lamborghini Aventador preta até ali, e o proprietário, ou proprietária, precisava urgentemente de um mecânico disposto a fazer um atendimento domiciliar. Rafael aceitou o trabalho sem pestanejar. Afinal, contas não se pagavam sozinhas. Quando o portão se abriu, ele dirigiu até a entrada da garagem e imediatamente avistou o supercarro italiano estacionado de forma torta, como se tivesse sido abandonado ali às pressas. A pintura negra brilhava sob o sol da tarde, e mesmo quebrado, aquele veículo irradiava poder e sofisticação. Rafael desceu da van, pegou sua maleta de ferramentas e caminhou em direção ao carro, observando cada detalhe com os olhos de quem entendia profundamente de máquinas. Foi então que ela apareceu. Valentina desceu as escadas da mansão com uma elegância natural que fazia o tempo desacelerar. Aos 30 anos, ela comandava um império de tecnologia que havia herdado e multiplicado por 10. Seu vestido azul listrado justo realçava cada curva, e seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de curiosidade e diversão. O cabelo escuro caía solto sobre os ombros, balançando suavemente a cada passo. Rafael sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura profissional que anos de trabalho lhe ensinaram. Valentina se aproximou com um sorriso brincalhão nos lábios. Ela observou o mecânico de cima a baixo, notando o macacão azul manchado de graxa, as mãos calejadas e o rosto honesto que transmitia competência. Havia algo diferente naquele homem, algo que a intrigava profundamente. Não era apenas mais um prestador de serviços. Havia intensidade em seus olhos escuros, uma determinação silenciosa que ela raramente encontrava em seu círculo social, repleto de pessoas interesseiras. Ela se inclinou levemente em sua direção, aproximando-se o suficiente para que ele sentisse o perfume sofisticado que usava. O sussurro veio carregado de provocação e desafio. Se ele conseguisse consertar aquela Lamborghini, ela o pagaria com um beijo. A promessa pairou no ar como um desafio impossível de ignorar. Rafael sorriu, aquele sorriso confiante de quem conhece profundamente seu ofício e não se deixa intimidar por desafios, mesmo os mais inusitados. Ele abriu o capô do superesportivo e mergulhou no diagnóstico. Seus dedos experientes tocavam cada componente com a precisão de um cirurgião. Valentina observava de perto, fascinada pela concentração absoluta que ele demonstrava. Não havia pressa em seus movimentos, apenas método e conhecimento profundo. Ele identificou o problema rapidamente. Uma falha no sistema de injeção eletrônica combinada com um sensor de temperatura defeituoso. Nada que suas mãos habilidosas não pudessem resolver. Os minutos passaram em um silêncio carregado de expectativa. Valentina não conseguia desviar o olhar daquele homem que trabalhava com tanta dedicação e perícia. Havia beleza na forma como ele se movia, como resolvia problemas complexos com naturalidade desconcertante. Rafael, por sua vez, sentia o peso daquele olhar sobre si, mas mantinha o foco absoluto na tarefa. Ele trocou componentes, ajustou conexões e reprogramou módulos eletrônicos com uma facilidade que impressionava. Finalmente ele se levantou, limpou as mãos em um pano e fez sinal para que ela se aproximasse. Com um movimento decidido, girou a chave na ignição. O motor V12 rugiu para a vida com uma potência ensurdecedora, ronroneando perfeitamente afinado. O som era música para os ouvidos de qualquer entusiasta de carros.
Valentina arregalou os olhos, genuinamente impressionada. Ele havia conseguido em menos de 40 minutos o que 3 mecânicos de concessionárias de luxo não conseguiram em uma semana. Ela se aproximou devagar, os olhos fixos nos dele. A promessa precisava ser cumprida. Rafael sentiu o coração disparar quando ela colocou a mão delicadamente em seu ombro e se inclinou para a frente. O beijo começou como parte de uma brincadeira, um pagamento inusitado por um serviço bem feito, mas no instante em que seus lábios se tocaram, algo inesperado aconteceu. Uma centelha poderosa atravessou ambos, uma conexão que nenhum dos dois esperava sentir. O tempo pareceu congelar naquele momento. Quando se afastaram, havia nos olhos de ambos uma surpresa genuína. Aquilo não deveria ter significado nada além de uma aposta divertida, mas significou tudo. Valentina sentiu algo que há anos não experimentava, uma atração verdadeira, desprovida de interesse em sua fortuna. Rafael, por sua vez, viu além da mulher deslumbrante à sua frente, reconhecendo nela uma alma solitária que ansiava por conexões autênticas. Se essa história te tocou, deixa aquele like para fortalecer. Se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos e deixa um comentário contando de onde você está assistindo e que horas são aí. Vamos criar a maior corrente de histórias inspiradoras do Brasil. Nos dias seguintes ao encontro inesperado, tanto Rafael quanto Valentina se pegaram pensando constantemente um no outro. Ele voltou para sua pequena oficina mecânica no bairro operário onde cresceu, mas sua mente permanecia presa naquele momento surreal na mansão. Nunca antes uma mulher havia causado tal impacto em sua vida. Ele sempre fora focado exclusivamente no trabalho, construindo sua reputação tijolo por tijolo, cliente por cliente. O romance nunca havia sido prioridade em sua rotina de 16 horas diárias debaixo de capôs e chassis. Valentina, por outro lado, circulava pelos corredores envidraçados de seu escritório corporativo no centro de São Paulo, incapaz de se concentrar nas reuniões de conselho e apresentações de resultados trimestrais. Aquele mecânico de macacão sujo havia despertado algo adormecido dentro dela, uma simplicidade, uma autenticidade que seu mundo de luxo e aparências havia sufocado há muito tempo. Ela se pegou sorrindo ao lembrar do sorriso confiante dele, da forma como suas mãos trabalhavam com maestria, da intensidade em seus olhos quando resolveu o problema que especialistas caros não conseguiram. Rafael atendia seus clientes habituais na oficina, mas executava cada tarefa no piloto automático. Seu sócio e melhor amigo, Caio, percebeu imediatamente a mudança. Conhecia Rafael desde a infância, quando ambos consertavam bicicletas no quintal de casa e nunca o vira tão distraído. Entre uma troca de óleo e um alinhamento de direção, Caio questionou o que estava acontecendo. Rafael tentou minimizar, mas acabou confessando sobre o chamado inusitado para consertar uma Lamborghini e sobre a mulher extraordinária que o contratou. Caio riu da história, achando que o amigo estava fantasiando ou exagerando os fatos. Mulheres como a que Rafael descreveu não se interessavam por mecânicos de bairro, alertou com realismo cruel. Elas viviam em outro universo, frequentavam outros círculos, tinham outros padrões. Rafael sabia que o amigo tinha razão em teoria, mas algo em seu íntimo insistia que aquele momento havia sido diferente, especial, verdadeiro. O beijo não havia sido apenas um cumprimento de aposta. Tinha significado algo mais profundo para ambos. Enquanto isso, Valentina lutava contra seus próprios demônios internos. Seu círculo social era composto inteiramente por empresários, executivos, herdeiros e pessoas cuja vida inteira girava em torno de patrimônio líquido e aparências sociais. Já havia namorado alguns deles. Relacionamentos vazios que terminavam assim que percebiam que ela não seria facilmente manipulada ou controlada. Sua independência financeira e intelectual assustava homens acostumados a mulheres submissas e decorativas. Rafael era diferente.
Ele não sabia quanto ela valia, não se curvava diante dela, não fingia ser algo que não era. Passaram-se 5 dias desde o encontro. Valentina pegou-se olhando para o cartão de visita simples que Rafael deixara antes de partir. Apenas um nome, um número de telefone e o endereço da oficina impressos em papel comum. Nada de design sofisticado ou estratégias de marketing. Aquela simplicidade era refrescante. Ela pegou o celular inúmeras vezes, discou os primeiros números e desligou antes de completar a ligação. O que diria? Como justificaria o contato? Mulheres em sua posição não ligavam para prestadores de serviços sem motivo profissional. Rafael também travava sua própria batalha. Guardara o endereço da mansão na memória, mas sabia que aparecer lá sem ser chamado seria inadequado, invasivo até. Ele não era homem de cruzar limites ou desrespeitar espaços alheios. Se aquele momento havia significado algo para ela também, ela encontraria uma forma de entrar em contato. Caso contrário, seria apenas mais uma lembrança bonita guardada no baú de experiências inusitadas da vida. Ainda assim, cada vez que o telefone da oficina tocava, seu coração acelerava, esperando ouvir aquela voz feminina do outro lado da linha. A semana avançava arrastada para ambos. Valentina participava de jantares beneficentes entediantes. Fingia interesse em conversas superficiais sobre mercado financeiro e tendências de investimento. Sorria para fotos ao lado de pessoas que mal conhecia. Tudo parecia artificial, uma grande encenação da qual ela era protagonista forçada. Voltava para casa todas as noites, sentindo um vazio crescente. Abraçava o travesseiro, imaginando como seria se tivesse tido coragem de ligar para aquele mecânico que a fizera sentir-se viva pela primeira vez em anos. Rafael, por sua vez, enterrava-se no trabalho para tentar esquecer. Aceitava serviços extras, ficava até tarde na oficina, voltava para seu apartamento simples de 2 cômodos, completamente exausto, na esperança de que o cansaço físico vencesse a inquietação mental. Não funcionava. Deitado na cama estreita, olhando para o teto rachado, ele via o rosto dela projetado na escuridão. Lembrava-se de cada detalhe, o brilho nos olhos castanhos, o perfume que permaneceu em suas narinas por horas, a textura macia dos lábios dela contra os seus. No 8º dia, Valentina tomou uma decisão. Sentou-se em sua poltrona de couro italiano no escritório panorâmico e encarou o cartão de visitas sobre a mesa de mogno. Vida era curta demais para ser vivida com medo de julgamentos alheios ou aprisionada por convenções sociais absurdas. Ela não construíra um império bilionário sendo covarde ou seguindo regras impostas por outros. Pegou o telefone com determinação renovada e discou o número completo dessa vez, sem hesitar. O coração batia forte enquanto os toques se sucediam do outro lado da linha. Rafael estava debaixo de um sedã quando ouviu o telefone tocar na oficina. Caio atendeu inicialmente, mas depois gritou seu nome com urgência estranha na voz. Ele deslizou para fora debaixo do carro, limpou as mãos no macacão e caminhou até o aparelho fixo na parede suja de graxa. Quando colocou o fone no ouvido e ouviu aquela voz feminina do outro lado, sentiu as pernas fraquejarem. Era ela. Valentina estava ligando. Sua voz soava levemente nervosa, diferente da confiança que demonstrara no primeiro encontro. Ela inventou uma desculpa sobre um barulho estranho no motor da Lamborghini e perguntou se ele poderia fazer uma revisão. Ambos sabiam que o carro estava funcionando perfeitamente. Aquela ligação não era sobre mecânica automotiva, era sobre coragem, sobre permitir-se sentir, sobre dar uma chance para algo que desafiava todas as lógicas de seus respectivos mundos. Rafael sorriu ao telefone, aquele mesmo sorriso confiante que a conquistara na primeira vez, e confirmou que poderia ir até lá no dia seguinte ao final da tarde. Quando desligaram, ambos permaneceram parados por longos minutos, processando o que acabara de acontecer.
Uma porta estava se abrindo, e nenhum dos dois tinha certeza para onde levava, mas ambos estavam dispostos a atravessá-la. Rafael escolheu sua roupa com cuidado incomum na manhã seguinte. Normalmente vestia o macacão de trabalho sem pensar duas vezes, mas dessa vez experimentou 3 camisetas diferentes antes de decidir pela azul marinho que realçava seus ombros largos, desenvolvidos por anos de trabalho manual. Passou gel no cabelo pela primeira vez em meses, aparou a barba com atenção aos detalhes e até borrifou um pouco do perfume barato que ganhara no Natal passado e nunca usara. Caio observava tudo com um sorriso zombeteiro, mas se absteve de comentários, reconhecendo que o amigo estava vivendo algo importante. Valentina também atravessou uma manhã de preparativos incomuns. Trocou de roupa 5 vezes, oscilando entre looks sofisticados demais e casuais demais, até finalmente escolher um vestido verde esmeralda simples, mas elegante, que valorizava seus olhos. Dispensou a maquiadora pessoal e se maquiou sozinha, buscando um visual mais natural e menos produzido. Conferiu a mansão inteira 3 vezes, certificando-se de que tudo estava impecável, como se Rafael fosse julgar sua casa e não apenas examinar o motor de um carro. Seus funcionários estranharam o nervosismo da patroa, normalmente tão controlada. A tarde avançava devagar, como mel escorrendo de uma colher. Rafael carregou sua van com ferramentas que sabia não precisar, apenas para ter algo produtivo a fazer enquanto as horas se arrastavam. Revisou o inventário de peças, organizou a bancada de trabalho, atendeu 2 clientes com eficiência mecânica, mas sem o entusiasmo habitual. Seu olhar se desviava constantemente para o relógio na parede, contando os minutos que o separavam daquele reencontro. Às 4 da tarde, não aguentou mais esperar e partiu rumo ao bairro Nobre, mesmo sabendo que chegaria cedo demais. Valentina assistia pela janela do quarto superior, escondida atrás da cortina de seda, quando a van estacionou em frente ao portão 20 minutos antes do horário combinado. Sorriu ao perceber que ele também estava ansioso. Esperou propositalmente 5 minutos antes de abrir o portão remotamente, não querendo parecer que estava vigiando a rua. Quando Rafael entrou com o veículo, ela desceu as escadas com passos medidos, controlando a vontade de correr. Seus olhares se encontraram através do vidro da van, e ambos sorriram simultaneamente, uma conexão silenciosa e poderosa, atravessando o espaço entre eles. Ele desceu da van com movimentos calculados, tentando parecer profissional, apesar do coração disparado. Ela caminhou em sua direção, com graça estudada, fingindo casualidade que não sentia. Quando ficaram frente a frente, a tensão no ar era palpável, elétrica. Rafael quebrou o silêncio, perguntando sobre o suposto problema no motor. Valentina respondeu com descrições vagas de barulhos inexistentes, sabendo que ele sabia que ela estava mentindo, mas ambos mantendo a farsa necessária para justificar aquele encontro. Era um jogo delicioso de pretensões transparentes. Rafael abriu o capô da Lamborghini e se debruçou sobre o motor, mas sua concentração estava completamente comprometida pela presença dela ao seu lado. Valentina se aproximou mais do que seria necessário, observando seus movimentos com interesse que ia muito além de mecânica automotiva. Ela fazia perguntas sobre componentes cujas respostas não importavam, apenas para prolongar a interação. Ele respondia com paciência exagerada, explicando detalhes técnicos desnecessários, também querendo esticar aquele momento pelo máximo de tempo possível. A tarde derretia em tons dourados, quando Valentina tomou coragem e convidou Rafael para tomar um café dentro da mansão. Ele hesitou por um segundo, consciente de que cruzar aquela porta significava admitir que aquilo não era uma visita profissional. Mas a vontade de passar mais tempo ao lado dela venceu qualquer hesitação. Limpou as mãos cuidadosamente em um pano limpo e seguiu-a para dentro da casa que parecia ter saído de uma revista de decoração de luxo. Tudo era imenso, impecável, intimidador,
mas ela o guiou com naturalidade que o fez sentir-se menos deslocado. A cozinha gourmet era maior que todo o apartamento de Rafael. Eletrodomésticos de última geração brilhavam sob a luz natural que entrava pelas janelas do chão ao teto. Valentina preparou o café pessoalmente, recusando ofertas de ajuda da cozinheira. Queria aquele momento de intimidade, sem intermediários ou testemunhas. Rafael observava fascinado como ela se movia pelo espaço, com familiaridade, preparando cafés expressos perfeitos em uma máquina italiana que provavelmente custava mais que seu carro. A contradição entre a sofisticação do ambiente e a simplicidade do momento criava uma atmosfera surreal. Sentaram-se em banquetas altas ao redor da ilha de mármore, as xícaras de porcelana fina entre eles como pequenas barreiras físicas que representavam as enormes barreiras sociais que os separavam. A conversa começou superficial. Ele falou sobre a oficina, ela sobre a empresa de tecnologia. Mas gradualmente, conforme o café esfriava esquecido, a conversa aprofundou. Rafael contou sobre crescer em família humilde, sobre o pai mecânico que lhe ensinou o ofício, sobre construir o negócio próprio com economia de anos. Valentina revelou a solidão de herdar uma fortuna aos 22 anos, de nunca saber se as pessoas a queriam por quem ela era ou pelo que ela possuía. As horas passaram sem que percebessem. O céu escureceu lá fora, as luzes automáticas da mansão se acenderam e eles continuavam conversando como velhos amigos, reencontrando-se após anos de separação. Rafael descobriu que Valentina era formada em engenharia da computação, que programava pessoalmente alguns dos softwares de sua empresa, que tinha senso de humor afiado, escondido sob a fachada executiva. Valentina aprendeu que Rafael lia vorazmente sobre mecânica avançada, que sonhava em abrir uma escola técnica gratuita para jovens de baixa renda, que tinha profundidade intelectual que poucos esperariam de um mecânico. Quando Rafael finalmente olhou para o relógio, já passava das 10 da noite. Ele se levantou abruptamente, desculpando-se pelo atraso e pela conversa que se estendeu além do profissional. Valentina também se levantou, mas segurou gentilmente seu braço, impedindo-o de sair apressado. Seus olhos encontraram os dele com intensidade que dispensava palavras. Ela agradeceu não apenas pelo serviço no carro, mas pela companhia, pela conversa, por tratá-la como pessoa e não como conta bancária. Rafael respondeu que deveria ser ele agradecendo por ela lhe mostrar um mundo que nunca imaginara poder tocar. Caminharam juntos até a van em silêncio confortável. Na porta do veículo, Rafael se virou para se despedir. Valentina se aproximou e, sem pedir permissão ou dar aviso, beijou-o novamente. Dessa vez não foi cumprimento de promessa ou brincadeira. Foi declaração silenciosa de sentimentos que nenhum dos dois ainda tinha coragem de verbalizar. O beijo foi mais longo, mais profundo, mais verdadeiro que o primeiro. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado um ponto sem retorno. Não eram mais estranhos unidos por um serviço de mecânica. Eram duas almas descobrindo conexão inesperada em meio a mundos impossíveis de conciliar. Os dias seguintes, ao segundo encontro, transformaram-se em semanas de conversas telefônicas que duravam até altas horas da madrugada. Rafael encerrava o expediente na oficina e corria para casa. Tomava banho rapidamente e ligava para Valentina, que atendia sempre no primeiro toque, abandonando relatórios e análises corporativas para mergulhar em conversas que exploravam territórios cada vez mais íntimos. Discutiam sobre tudo: sonhos, medos, infância, filosofia de vida, gostos musicais completamente opostos que geravam debates divertidos e apaixonados, sem vencedores ou vencidos. Valentina começou a aparecer na oficina sem avisar, trazendo café sofisticado de cafeterias caras, que contrastava grotescamente com o ambiente de graxa e ferramentas.
Caio observava a patroa milionária sentada em um banco de madeira manchado, conversando animadamente com Rafael enquanto ele trabalhava sob um veículo e balançava a cabeça incrédulo. Nunca imaginou ver uma mulher daquele calibre genuinamente interessada em seu sócio, mas era impossível negar a química palpável que existia entre ambos. Os outros mecânicos da oficina também notaram, cochichando especulações durante os intervalos. Rafael começou a frequentar o universo de Valentina também, embora com mais desconforto. Ela o convidava para jantares em restaurantes onde o cardápio não tinha preços e os garçons tratavam-no com desdém mal disfarçado ao notarem suas roupas simples e mãos calejadas. Valentina percebeu o desconforto e passou a escolher lugares mais despojados, botecos tradicionais paulistanos, onde comida boa importava mais que aparências. Rafael se sentia mais à vontade nesses ambientes, e ela descobriu que preferia cerveja gelada em copos americanos a vinho francês em taças de cristal quando compartilhados com a pessoa certa. As diferenças entre seus mundos, no entanto, tornavam-se cada vez mais evidentes. Valentina lidava com cifras de milhões diariamente, enquanto Rafael comemorava quando o faturamento mensal da oficina ultrapassava alguns milhares. Ela tinha 3 carros de luxo na garagem. Ele possuía apenas a van de trabalho. A mansão dela tinha 12 cômodos para uma pessoa só. O apartamento dele mal cabia uma cama de casal e um sofá surrado. Eram realidades paralelas que pareciam impossíveis de conciliar a longo prazo. Mas o sentimento crescente entre eles insistia em desafiar toda lógica e razão. Valentina apresentou Rafael ao seu círculo social em um coquetel beneficente. Foi desastroso. Os empresários e executivos trataram-no com condescendência, fazendo perguntas que soavam como interrogatórios velados sobre suas intenções com uma mulher tão acima de seu nível social. As esposas e namoradas dos magnatas olhavam-no com mistura de curiosidade e desprezo, claramente questionando o que uma mulher como Valentina via em um mecânico de bairro. Rafael manteve a compostura, respondendo educadamente, mas saiu da festa sentindo-se menor, inadequado, como um peixe fora d'água sufocando lentamente. Rafael também tentou integrá-la em seu mundo, levando-a para um churrasco na laje da casa de Caio. Os amigos de infância a receberam com simpatia inicial, mas logo ficou claro que Valentina também não se encaixava perfeitamente ali. Suas referências culturais eram diferentes, suas experiências de vida incompatíveis, suas preocupações cotidianas de universos distintos. Ela tentou participar das conversas sobre futebol e novelas, mas era óbvio que não dominava aqueles assuntos. Ambos saíram da reunião com a incômoda sensação de que talvez o amor não fosse suficiente para superar abismos sociais tão profundos. As primeiras brigas começaram a surgir, pequenas desavenças que revelavam fissuras preocupantes. Valentina cancelou um jantar romântico para participar de reunião emergencial de conselho, deixando Rafael esperando no restaurante por 40 minutos. Ele reagiu com silêncio gelado quando ela finalmente chegou, incapaz de verbalizar a mágoa que sentia. Rafael recusou o convite para acompanhá-la em viagem de negócios para Miami, argumentando que não podia deixar a oficina, mas na verdade com medo de sentir-se ainda mais deslocado em ambientes corporativos internacionais. Ela interpretou como falta de comprometimento com o relacionamento. A pressão externa também começou a pesar. A família de Rafael, especialmente sua mãe, questionava constantemente as intenções da milionária, alertando que mulheres daquele mundo não levavam mecânicos a sério, que ele estava se iludindo, que terminaria com o coração partido. Os conselheiros e amigos próximos de Valentina faziam coro similar do outro lado, sugerindo que ela estava passando por fase rebelde, que eventualmente cansaria da novidade e voltaria para relacionamentos com homens de seu próprio extrato social.
Ambos tentavam ignorar esses comentários, mas as palavras envenenadas plantavam sementes de dúvida que germinavam silenciosamente. Houve um momento crítico quando Valentina teve que viajar para São Francisco para reuniões com investidores de Vale do Silício. Ficaria fora por 10 dias. Rafael levou-a ao aeroporto e a despedida foi carregada de emoções contraditórias. Abraçaram-se longamente na área de embarque, ambos sentindo medo irracional de que a distância física ampliaria as distâncias já existentes entre seus mundos. Durante o voo, Valentina questionou-se se estava sendo injusta com Rafael, arrastando-o para uma vida que não era dele, expondo-o a situações desconfortáveis apenas para satisfazer seus próprios desejos de relacionamento autêntico. Rafael voltou para a oficina, mergulhando no trabalho para não pensar. Aceitou serviços que normalmente recusaria, ficou até tarde da noite soldando e pintando, voltava para casa exausto demais para sentir a falta dela. Mas nos momentos de silêncio, deitado no escuro antes de dormir, questionava-se se não estava sendo egoísta, prendendo uma mulher extraordinária a alguém medíocre como ele. Talvez ela merecesse alguém que pudesse acompanhá-la em viagens internacionais, que entendesse de mercado financeiro, que se sentisse confortável em galas e eventos de alto nível. Talvez o amor não fosse realmente suficiente quando as diferenças eram tão monumentais. Na terceira noite de separação, às 2 da manhã, no horário de São Paulo, Valentina ligou. Estava em seu quarto de hotel, 5 estrelas com vista para a Bahia, mas sentia-se miseravelmente sozinha. Disse que todos os encontros de negócios, todas as conversas sobre tecnologia e investimentos pareciam vazios, sem poder compartilhá-los com ele depois. Rafael confessou que a oficina parecia menor, as ferramentas mais pesadas, os dias mais longos sem suas visitas surpresa. Conversaram por 3 horas, reconectando-se através da distância, lembrando por que haviam se apaixonado, apesar de todas as razões lógicas para não o fazer. Ao desligarem, ambos sabiam que precisavam tomar decisões sobre o futuro daquele relacionamento impossível, mas irresistível. Valentina retornou de São Francisco com determinação renovada, mas também com notícias preocupantes. Durante sua ausência, a imprensa especializada em celebridades havia descoberto seu relacionamento com Rafael. Fotos dos dois juntos em botecos e na oficina circulavam em sites de fofoca, acompanhadas de manchetes sensacionalistas questionando se a empresária bilionária estava tendo caso com seu mecânico. Os comentários online eram cruéis, chamando Rafael de interesseiro e Valentina de ingênua. Ela tentou esconder as reportagens dele inicialmente, mas sabia que eventualmente chegaria ao conhecimento dele. Rafael descobriu de forma humilhante. Um cliente entrou na oficina com o celular na mão, mostrando uma matéria ridicularizando seu relacionamento com Valentina. O título perguntava quanto tempo duraria o romance entre a empresária de sucesso e o mecânico de bairro, insinuando que ele estava claramente atrás de dinheiro. Os colegas de trabalho tentaram defendê-lo, mas o estrago estava feito. Rafael sentiu uma mistura de raiva, vergonha e impotência. Não tinha escolhido aquela exposição, não pedira para ser transformado em personagem de fofocas maliciosas. Ligou para Valentina exigindo explicações, como se ela tivesse controle sobre a imprensa. A discussão foi explosiva, a pior que haviam tido. Valentina argumentou que não tinha culpa pela mídia invasiva, que também era vítima da exposição indesejada. Rafael retrucou que ela deveria ter previsto aquilo, que pessoas em sua posição viviam sob holofotes e ele havia sido arrastado para aquele circo sem consentimento. As palavras foram duras, ditas no calor da frustração, ferindo mais profundo que pretendiam. Desligaram sem resolução, ambos furiosos e magoados, questionando se o relacionamento valia todo aquele sofrimento e complicação. Passaram-se 3 dias sem contato. Foram os dias mais longos e miseráveis para ambos.
Rafael trabalhava mecanicamente, sem alegria nem propósito, apenas executando movimentos automáticos para pagar contas e manter a mente ocupada. Caio tentou conversar, mas ele se recusava a falar sobre o assunto. Valentina mergulhou no trabalho corporativo, participando de reuniões consecutivas, assinando contratos, tomando decisões que movimentavam milhões, mas sentindo um vazio crescente que nenhuma conquista profissional conseguia preencher. Ambos eram orgulhosos demais para fazer o primeiro movimento de reconciliação. Foi a mãe de Rafael quem, surpreendentemente, quebrou o impasse. Ela havia lido as matérias, visto as fotos e, contra todas as expectativas, teve uma conversa franca com o filho. Disse que raramente via aquele brilho nos olhos dele, que desde que conhecera Valentina, ele parecia mais vivo, mais feliz. Questionou se ele estava disposto a jogar fora algo verdadeiro por causa de opiniões de estranhos na internet. Lembrou que amor genuíno era raro, precioso demais para ser desperdiçado por orgulho ou medo de julgamento alheio. As palavras da matriarca atingiram Rafael em cheio, derrubando as defesas que ele havia erguido. Valentina também teve sua própria revelação através de fonte inesperada. Sua melhor amiga de infância, Júlia, uma das poucas pessoas que a conhecia antes da fortuna e do império empresarial, visitou-a, trazendo verdades duras, mas necessárias. Questionou por que Valentina estava permitindo que a opinião de pessoas irrelevantes destruísse o primeiro relacionamento genuíno que teve em anos. Lembrou-a de todas as vezes que se queixou de solidão, de relacionamentos vazios com homens interesseiros. Agora que havia encontrado alguém que a amava pela pessoa que era, não pela conta bancária, ela estava pronta para desistir por causa de fofocas? As palavras ressoaram profundamente. Na noite do terceiro dia, ambos pegaram o telefone simultaneamente. Rafael discava, enquanto Valentina também ligava, resultando em sinal de ocupado para ambos. Tentaram novamente, com o mesmo resultado. Na terceira tentativa, riram da sincronia cômica e a risada quebrou a tensão que havia se acumulado. Pediram desculpas ao mesmo tempo, as palavras se sobrepondo em confusão caótica que gradualmente se organizou em conversa honesta. Rafael admitiu que havia reagido mal, deixando o ego ferido falar mais alto que o sentimento verdadeiro. Valentina confessou que deveria ter preparado melhor ambos para a possibilidade de exposição midiática. Marcaram um encontro para o dia seguinte, não em restaurante ou na mansão, mas em um parque público, onde poderiam conversar com privacidade relativa. Sentaram-se em um banco sob uma árvore frondosa, observando crianças brincando no playground enquanto processavam os sentimentos turbulentos das últimas semanas. Valentina falou primeiro, dizendo que nunca havia se sentido tão conectada com alguém, que pela primeira vez em sua vida adulta, alguém a fazia sentir-se completa. Rafael respondeu que ela havia transformado seu mundo, mostrando-lhe possibilidades que nunca imaginou, mas que também tinha medo de não ser suficiente para ela a longo prazo. A conversa fluiu com honestidade dolorosa, mas necessária. Reconheceram que as diferenças entre seus mundos eram reais e significativas, que não desapareceriam magicamente por força de sentimentos. Mas também concordaram que algo tão raro e verdadeiro merecia ser lutado, protegido, nutrido. Decidiram estabelecer limites mais claros. Valentina blindaria mais sua vida pessoal da mídia. Rafael trabalharia para não se sentir intimidado pelas circunstâncias da vida dela. Ambos se comprometeriam a comunicar melhor frustrações antes que se transformassem em explosões destrutivas. Rafael tomou a mão de Valentina entre as suas, calejadas e manchadas de graxa que nenhuma lavagem removia completamente. Ela entrelaçou os dedos nos dele e, pela primeira vez em dias, ambos sentiram a paz retornar.
Não tinham todas as respostas, não sabiam exatamente como fariam o relacionamento funcionar a longo prazo, considerando os desafios monumentais que enfrentavam. Mas tinham algo fundamental: vontade genuína de tentar, amor autêntico que valia o risco e crença compartilhada de que juntos poderiam superar obstáculos que pareciam intransponíveis individualmente. Selarão o compromisso renovado com um beijo suave que prometia recomeços e segundas chances. Determinados a fazer o relacionamento funcionar, Rafael e Valentina começaram a construir pontes intencionais entre seus mundos distintos. Valentina inscreveu-se em um curso básico de mecânica automotiva, surpreendendo Rafael ao aparecer na oficina com macacão novo e disposição genuína para aprender sobre o ofício que ele amava. Ele ficou tocado pelo gesto, ensinando-a pacientemente sobre motores, transmissões e suspensões. Ela se revelou aluna dedicada, fazendo anotações detalhadas e fazendo perguntas inteligentes que demonstravam real interesse. Ver suas mãos delicadas manchadas de óleo pela primeira vez foi estranhamente comovente para ambos. Rafael, por sua vez, começou a ler sobre administração de empresas e mercado de tecnologia, tentando compreender melhor o universo profissional de Valentina. Ela ficou surpresa quando ele comentou sobre uma estratégia de expansão que a empresa estava considerando, demonstrando que havia lido o relatório anual que ela mencionara casualmente. Mesmo sem formação acadêmica em negócios, Rafael tinha inteligência prática e capacidade de análise, que frequentemente ofereciam perspectivas valiosas. Valentina começou a consultá-lo sobre decisões empresariais, valorizando seu ponto de vista de alguém de fora da bolha corporativa. Estabeleceram rotinas que acomodavam ambas as realidades. Jantares eram alternados entre restaurantes sofisticados que Valentina frequentava e botecos simples que Rafael amava. Ele fez esforço para se sentir mais confortável em ambientes elegantes, comprando algumas roupas melhores com a ajuda dela, aprendendo sobre etiqueta formal sem perder sua essência. Valentina também se adaptou, largando a maquiagem pesada e os saltos altos quando estavam apenas os dois, permitindo-se ser mais casual e relaxada. Descobriram que felicidade não residia em lugares específicos, mas em estarem juntos. A oficina de Rafael começou a prosperar de forma inesperada. Valentina sugeriu algumas melhorias operacionais sem ser invasiva ou condescendente. Melhores sistemas de agendamento, presença digital mais forte, treinamentos para a equipe. Ela ofereceu investimento para a expansão, mas Rafael recusou educadamente, explicando que precisava construir seu sucesso com as próprias mãos. Ela respeitou a decisão, mas encontrou formas sutis de ajudar, recomendando a oficina para conhecidos, conectando Rafael com fornecedores que ofereciam melhores preços, usando sua rede de contatos para abrir portas sem que ele se sentisse dependente. Rafael começou a acompanhá-la em alguns eventos profissionais. Não todos, mas aqueles onde sua presença era importante para ela. Desenvolveu estratégias para lidar com a condescendência de alguns empresários, respondendo perguntas sobre mecânica com profundidade técnica que impressionava, demonstrando que inteligência e conhecimento não eram exclusividade de quem tinha diploma universitário. Gradualmente, algumas pessoas do círculo de Valentina começaram a respeitá-lo, reconhecendo nele qualidades que iam além da origem humilde. Outros continuaram hostis, mas aprenderam a manter as críticas para si mesmos diante da determinação óbvia de Valentina. Valentina foi apresentada adequadamente à família de Rafael em um almoço dominical, na casa simples, mas acolhedora de sua mãe. Ela chegou sem motorista, dirigindo seu próprio carro, vestida casualmente e carregando um bolo que havia feito pessoalmente, a primeira vez que assava algo em anos. A mãe de Rafael, inicialmente desconfiada, derreteu-se ao perceber a humildade genuína e o amor óbvio que Valentina sentia por seu filho.
As irmãs de Rafael também a aprovaram depois de conversas longas na cozinha, percebendo que, apesar da fortuna, Valentina era pessoa de caráter sólido e coração generoso. A aceitação familiar significou enormemente para ambos. Rafael conheceu a família de Valentina em circunstâncias muito mais tensas. Seus pais, que viviam em Paris desde que ela assumiu a empresa no Brasil, voltaram especificamente para conhecer o mecânico sobre quem tanto haviam ouvido. O jantar formal na mansão foi inicialmente gélido. O pai de Valentina, um empresário tradicional, interrogou Rafael sobre planos futuros, estabilidade financeira e intenções com sua filha de forma quase hostil. A mãe permaneceu educadamente distante. Valentina defendeu Rafael com firmeza, deixando claro que seu relacionamento não estava aberto para aprovação ou veto. A noite terminou sem desastre, mas também sem bênção familiar. Apesar da recepção fria, Rafael conquistou o respeito dos pais de Valentina gradualmente, através de ações, não palavras. Quando o carro clássico que o pai colecionava apresentou problema que nenhum mecânico de concessionária de luxo conseguia resolver, Rafael identificou e consertou a falha em poucas horas, recusando o pagamento. Quando a mãe de Valentina mencionou casualmente que sentia falta de dirigir, mas estava insegura após pequeno acidente, Rafael ofereceu-se para dar-lhe aulas particulares de direção defensiva, devolvendo-lhe a confiança. Pequenos gestos de gentileza genuína que nenhuma quantia de dinheiro podia comprar. O relacionamento se aprofundava com cada obstáculo superado juntos. Eles não fingiam que as diferenças não existiam, mas escolhiam vê-las como complementares, em vez de conflitantes. Rafael trazia para a vida de Valentina simplicidade, autenticidade e conexão com realidades além de sua bolha de privilégio. Valentina oferecia a Rafael perspectivas, oportunidades e horizontes expandidos que seu mundo limitado não poderia proporcionar sozinho. Juntos, criavam algo novo, uma terceira realidade que não era nem o mundo dele, nem o dela, mas um espaço compartilhado construído com amor, respeito e compromisso mútuo. Uma noite, deitados no sofá da mansão assistindo um filme qualquer, Rafael olhou para Valentina e percebeu que não conseguia mais imaginar sua vida sem ela. Ela era parte integral de sua existência agora, tão essencial quanto respirar. Valentina sentiu o olhar dele, virou-se e encontrou nos olhos escuros uma intensidade que a fez esquecer completamente do filme. Não disseram nada. Algumas verdades eram grandes demais para palavras. Apenas se abraçaram mais forte, seguros na certeza de que haviam encontrado algo raro e precioso que merecia ser protegido contra todas as adversidades que o mundo poderia impor. O teste mais difícil do relacionamento veio de forma inesperada. A empresa de Valentina enfrentou uma crise corporativa séria quando um dos principais investidores tentou uma tomada hostil, questionando publicamente sua capacidade de liderança e usando seu relacionamento com Rafael como evidência de julgamento comprometido. Matérias plantadas em veículos de mídia financeira sugeriam que ela estava distraída, priorizando romances sobre negócios, deixando a empresa vulnerável. Era ataque calculado projetado para desestabilizá-la tanto pessoal quanto profissionalmente e estava funcionando. Valentina mergulhou em modo de crise, trabalhando 20 horas por dia, dormindo no escritório, convocando reuniões emergenciais do conselho. Rafael via-a raramente naquelas semanas e, quando se encontravam, ela estava exausta demais para conversas significativas. Ele se sentia impotente, incapaz de ajudar na batalha corporativa que ela travava em um universo que ele não compreendia completamente. Pior ainda, sabia que, de certa forma, ele era parte do problema. Sua existência estava sendo usada como arma contra a mulher que amava. A culpa consumia-o silenciosamente. Em um momento de fraqueza, Rafael considerou seriamente terminar o relacionamento para remover aquele alvo das costas de Valentina.
Se ele não estivesse na vida dela, os ataques perderiam essa linha de argumentação. Ela poderia focar totalmente em salvar sua empresa sem a distração de defender um relacionamento controverso. Seria sacrifício nobre, pensou, a prova definitiva de que a amava mais que a si mesmo. Preparou-se para ter a conversa difícil, ensaiou as palavras que partiria seu próprio coração ao pronunciar. Marcou um encontro com ela em seu escritório depois de uma reunião crucial do conselho. Valentina, no entanto, estava pensando em direção completamente oposta. A crise havia clarificado prioridades para ela. Percebeu que havia construído um império impressionante, mas vazio, acumulando zeros em contas bancárias, mas permanecendo emocionalmente faminta. Rafael havia trazido significado real para sua vida, lembrando-a de que sucesso não se media apenas em balanços financeiros. Se fosse forçada a escolher entre a empresa e o homem que amava, a escolha era surpreendentemente simples. Valores e relacionamentos autênticos valiam mais que qualquer negócio ou opinião de acionistas gananciosos. Quando Rafael chegou ao escritório preparado para terminar o relacionamento, encontrou Valentina em estado que nunca havia visto. Ela não estava curvada sob pressão, mas ereta com determinação feroz. Antes que ele pudesse começar seu discurso ensaiado de renúncia sacrificial, ela falou. Disse que enfrentaria os investidores hostis e venceria não apesar do relacionamento com ele, mas fortalecida por ele. Declarou que não permitiria que homens gananciosos ditassem sua vida pessoal através de chantagem corporativa. Se fossem forçar a escolha entre empresa e amor, escolheria amor sem hesitar. Mas não seriam forçados, porque ela lutaria e venceria naquele campo também. O discurso apaixonado de Valentina desarmou completamente Rafael. Ele confessou que havia ido até ali para terminar tudo, para libertá-la do peso que sua presença representava. Ela o interrompeu bruscamente, beijando-o com intensidade que não deixava dúvidas sobre seus sentimentos. Disse que se ele realmente a amava, não tomaria decisões por ela, não a trataria como damsel in distress que precisava ser salva através de sacrifício nobre dele. Ela era perfeitamente capaz de lutar suas próprias batalhas e faria ainda melhor sabendo que ele estava ao seu lado, não fugindo covardemente sob pretensão de nobreza. Rafael sentiu vergonha da própria fraqueza disfarçada de altruísmo. Valentina tinha razão. Ele estava prestes a tomar decisão unilateral que afetava ambos, tratando-a como frágil quando ela era qualquer coisa menos isso. Pediu desculpas genuínas. Prometeu nunca mais duvidar da força dela ou tentar protegê-la, subestimando sua capacidade. Ela aceitou as desculpas, mas deixou claro que relacionamentos funcionavam através de parceria, não protecionismo paternalista. Precisavam enfrentar desafios juntos, não um tentando poupar o outro de dificuldades inevitáveis. Nas semanas seguintes, Valentina contra-atacou com estratégia brilhante. Reuniu acionistas leais, expôs as táticas duvidosas dos investidores hostis, apresentou plano de expansão tão sólido que tornou absurda a sugestão de que estava distraída. Durante reunião decisiva do conselho, endereçou diretamente a questão de seu relacionamento com Rafael. Declarou que sua vida pessoal era irrelevante para a capacidade profissional. Mas já que estava sendo usada como munição, esclareceria. Estava em relacionamento sério com um homem extraordinário que a fazia pessoa melhor e, consequentemente, líder melhor. Quem tivesse problema com isso poderia vender suas ações. A maioria do conselho a apoiou. Os investidores hostis foram derrotados e forçados a recuar. A empresa não apenas sobreviveu à crise, mas saiu fortalecida. Valentina provou além de qualquer dúvida que era líder capaz, independente de com quem escolhia se relacionar pessoalmente. A vitória foi doce, mas o mais importante foi que Rafael estava lá quando ela voltou do conselho, esperando com flores simples que havia parado para comprar no caminho.
Ela caiu em seus braços, permitindo-se finalmente liberar a tensão de semanas, chorando lágrimas de alívio e exaustão contra o peito dele. Rafael segurou-a firme, percebendo que apoiar não significava resolver problemas por ela, mas estar presente enquanto ela resolvia os próprios. Valentina aprendeu que aceitar apoio não era sinal de fraqueza, mas reconhecimento de que mesmo pessoas fortes precisavam de porto seguro emocional. Ambos cresceram através da crise, entendendo melhor seus papéis no relacionamento, estabelecendo fundações mais sólidas, baseadas em respeito mútuo e reconhecimento de forças individuais. O amor amadurecera, transformando-se de paixão intensa em parceria duradoura, construída sobre bases testadas por adversidades reais. Com a crise corporativa resolvida e o relacionamento mais forte do que nunca, Rafael e Valentina começaram a planejar futuros entrelaçados de forma mais concreta. Rafael finalmente aceitou o investimento de Valentina para expandir a oficina, não como caridade, mas como parceria de negócios adequadamente estruturada com contrato, participação societária e expectativas claras. A expansão incluía não apenas mais espaço e equipamentos, mas também a realização do sonho dele, uma escola técnica gratuita anexa à oficina, onde jovens de baixa renda poderiam aprender mecânica automotiva e ter chance de futuro melhor. Valentina envolveu-se pessoalmente no projeto da escola, usando sua experiência empresarial para estruturar programa de treinamento profissional de qualidade. Ela conectou a iniciativa com programas de responsabilidade social de outras empresas, garantindo estágios para alunos, doações de equipamentos e parcerias estratégicas. Ver Rafael tão apaixonado pelo projeto educacional revelou camadas de profundidade nele que ela admirava profundamente. Ele não queria apenas ter sucesso pessoal, mas criar impacto social real, oferecendo a outros jovens as oportunidades que ele teve que conquistar sozinho com muito esforço. A inauguração da escola técnica foi um evento emocionante que reuniu ambas as famílias, amigos de ambos os mundos, estudantes esperançosos e mídia local. Rafael discursou nervosamente, agradecendo a parceria de Valentina, mas enfatizando que aquilo era resultado de trabalho coletivo e crença na educação como ferramenta de transformação social. Valentina observava orgulhosa, percebendo que aquele homem de origem humilde tinha visão e valores que muitos empresários milionários jamais desenvolveriam. A escola representava a fusão melhor de ambos os mundos deles, pragmatismo empresarial dela, combinado com empatia e conexão comunitária dele. No plano pessoal, tomaram decisão significativa de morarem juntos. Não foi escolha fácil. A mansão de Valentina era obviamente mais confortável que o apartamento minúsculo de Rafael, mas ele sentia desconforto em simplesmente se mudar para lá, como se estivesse sendo sustentado. Valentina sugeriu compromisso criativo. Reformariam uma das casas de hóspedes nos fundos da propriedade, transformando-a em espaço que Rafael pudesse personalizar, contribuir financeiramente para as reformas e sentir verdadeiramente como lar compartilhado, não apenas casa dela onde ele era convidado permanente. A solução demonstrou sensibilidade dela às inseguranças masculinas dele sem ser condescendente. A convivência diária revelou novas camadas de compatibilidade e também novos desafios. Valentina descobriu que Rafael roncava levemente e deixava ferramentas espalhadas, hábitos que a irritavam inicialmente, mas que aprendeu a achar charmosos como peculiaridades que o tornavam humano e real. Rafael teve que se adaptar à agenda social dela. Jantares frequentes com contatos profissionais, eventos corporativos que, embora menos intimidantes agora, ainda não eram seu ambiente preferido, mas faziam concessões mútuas, encontrando equilíbrio que funcionava para ambos. Rafael amadureceu profissionalmente também,
não apenas expandindo a oficina, mas desenvolvendo reputação no setor automotivo que transcendia o bairro. Concessionárias começaram a chamá-lo para resolver problemas complexos que seus técnicos certificados não conseguiam. Ele ministrou palestras em feiras do setor, compartilhando conhecimento prático adquirido através de anos de experiência. Valentina assistia a essas palestras sempre que possível, admirada pela transformação do mecânico tímido em profissional confiante que comandava auditórios. Ele estava construindo legado próprio, independente do relacionamento com ela, e isso era fundamental para a autoestima dele. Valentina também evoluiu, permitindo-se ser mais vulnerável e menos controladora. Delegava mais na empresa, criando tempo para a vida pessoal que havia negligenciado por anos. Começou a frequentar a oficina regularmente não para supervisionar, mas genuinamente para aprender e participar de algo que Rafael amava. Ela se revelou razoavelmente talentosa com carros, para surpresa de ambos, e eventualmente passou a ajudar em diagnósticos de sistemas eletrônicos, combinando conhecimento em engenharia de computação com mecânica automotiva de forma única e útil. Tornou-se parceira na oficina também, não apenas financeiramente, mas operacionalmente. Os pais de Valentina gradualmente aceitaram Rafael, depois de testemunhar repetidamente o caráter sólido dele e o amor genuíno que tinha pela filha. O pai, especialmente, desenvolveu respeito inesperado por Rafael após longas conversas sobre negócios, percebendo que inteligência empreendedora não era exclusividade de quem tinha MBA de Harvard. A mãe apreciava como Rafael cuidava de Valentina, sempre atencioso sem ser sufocante, presente sem ser dependente. A aprovação familiar, embora tardia, significou muito para Valentina, fechando o círculo importante de aceitação. A mãe de Rafael, por outro lado, adorou Valentina desde o início, mas agora via-a verdadeiramente como filha. Valentina frequentava almoços dominicais religiosamente, ajudava na cozinha, pedia receitas tradicionais e ouvia histórias da infância de Rafael com interesse genuíno. Ela financiou discretamente tratamento médico necessário para a matriarca, pagando contas hospitalares sem alarde ou expectativa de gratidão. Pequenos atos de gentileza que demonstravam que sua generosidade vinha do coração, não de obrigação ou ostentação. A família de Rafael deixou de vê-la como a milionária e passou a tratá-la simplesmente como Valentina, pessoa amada que era parte da família. Em noite tranquila, sentados no deck da casa reformada observando estrelas, Rafael tomou a mão de Valentina e disse algo que estava pensando há semanas. Ele havia sido cético sobre relacionamentos sérios por anos, focado apenas em construir negócio, mas ela havia mudado completamente sua perspectiva. Fez com que ele acreditasse em parceria verdadeira, em amor que fortalecia em vez de enfraquecer, em possibilidade de construir vida compartilhada sem perder individualidade. Valentina respondeu que sentia o mesmo, que Rafael a havia libertado de prisão dourada que ela mesma construíra, mostrando que vulnerabilidade era força, não fraqueza. Selaram as declarações com um beijo que prometia futuros entrelaçados. A vida estava finalmente encontrando ritmo harmonioso quando um novo desafio surgiu de fonte completamente inesperada. Rafael recebeu oferta surpreendente de uma montadora alemã de prestígio para chefiar departamento técnico de sua nova fábrica no Brasil, com salário que multiplicava por 10 seus ganhos atuais na oficina. A proposta incluía carro da empresa, pacote de benefícios generoso e reconhecimento profissional que qualquer mecânico sonharia ter. A oferta chegou através de executivo que havia assistido uma de suas palestras e ficou impressionado com o conhecimento técnico demonstrado. Rafael ficou dividido. Por um lado, era a oportunidade única de ascensão profissional e validação de anos de trabalho árduo. Significaria estabilidade financeira que nunca imaginou alcançar. Por outro lado,
Aceitá-la significaria abandonar a oficina própria que construiu com tanto esforço, deixar os funcionários que dependiam dele e interromper o projeto da escola técnica que mal havia começado. Compartilhou o dilema com Valentina, esperando que ela o incentivasse a aceitar a oferta, provando que ele podia ter sucesso independente dela. Surpreendentemente, Valentina aconselhou cautela. Questionou se ele realmente queria trabalhar para a corporação, responder a superiores, seguir protocolos rígidos ou se preferia a liberdade de ser próprio patrão, mesmo que com ganhos menores. Lembrou-o de que dinheiro não era tudo, que ele havia construído algo significativo que impactava a comunidade diretamente. A escola técnica já tinha a primeira turma de alunos cujas vidas estavam sendo transformadas. Valia a pena trocar isso por salário maior e título corporativo? A resposta precisava vir dele, não dela, ou de pressões externas. Rafael agradeceu a perspectiva, mas ainda sentia peso da decisão. Consultou Caio, sua mãe, alguns amigos próximos. As opiniões eram divididas. Alguns diziam que seria loucura recusar tal oportunidade. Outros alertavam que trabalho corporativo sufocaria sua independência e criatividade. Ele passava noites insone pesando prós e contras, fazendo listas, tentando aplicar lógica pura à decisão que tinha componentes profundamente emocionais. Valentina o apoiava sem pressionar, deixando claro que qualquer escolha que ele fizesse, ela estaria ao lado dele. Depois de 2 semanas de deliberação, Rafael tomou decisão. Recusou a oferta da montadora. Explicou ao executivo surpreso que, embora honrado pela proposta, havia construído algo importante na comunidade e não estava pronto para abandoná-lo. Talvez fosse loucura financeira, mas era decisão que lhe trazia paz, não arrependimento. O executivo respeitou a escolha, dizendo que a oferta permaneceria aberta caso ele mudasse de ideia no futuro. Rafael agradeceu educadamente, mas sabia que não voltaria atrás. Ele escolhera propósitos sobre dinheiro, impacto sobre status, e estava em paz com isso. Valentina ficou imensamente orgulhosa da decisão dele, mas novo desafio surgiu quase imediatamente. Ela foi convidada para palestrar em conferência de tecnologia em Tel Aviv, Israel, um evento prestigioso que poderia abrir portas para a expansão internacional de sua empresa. A viagem duraria 10 dias, incluindo reuniões e visitas a startups locais. Era oportunidade profissional importante que ela não poderia recusar. O problema era que coincidiria com a inauguração da 2ª turma da escola técnica, evento que Rafael havia planejado meticulosamente e onde ela prometera estar presente. A situação invertia o dilema anterior. Agora era Valentina quem enfrentava conflito entre compromisso profissional e pessoal. Ela tentou reorganizar a agenda, negociar datas diferentes, mas a conferência tinha cronograma fixo. Rafael insistiu que ela deveria ir, que oportunidade profissional importante não deveria ser sacrificada. Valentina hesitou, sentindo que estava falhando com ele justamente quando ele havia feito escolha sacrificial, recusando a oferta da montadora. O paralelo não passou despercebido por nenhum dos dois, criando tensão silenciosa. Finalmente, encontraram um compromisso criativo. Valentina participaria da conferência em Tel Aviv, mas voltaria um dia antes para estar presente na inauguração, mesmo que significasse jornada exaustiva de voos internacionais praticamente sem descanso. Ela insistiu que a presença física dela no evento era importante, não apenas para Rafael, mas para os alunos que a viam como exemplo de que sucesso era possível, independente de origem. Rafael tentou dissuadi-la do plano cansativo, mas ela foi irredutível. Compromissos com pessoas amadas valiam mais que conforto pessoal, argumentou, usando exatamente o tipo de lógica que ele próprio empregara ao recusar a oferta corporativa. A viagem de Valentina para Israel foi produtiva profissionalmente.
Ela fechou parcerias importantes, estabeleceu contatos valiosos e palestrou para a plateia internacional impressionada. Mas sua mente permanecia parcialmente no Brasil, contando horas até poder voltar. Dormia pouco, trabalhava intensamente durante o dia e passava noites planejando o voo de retorno cronometrado ao minuto. A determinação de cumprir a promessa a Rafael superava qualquer fadiga ou desconforto. Ele havia priorizado compromissos deles sobre ganho pessoal e ela faria o mesmo. Rafael acompanhava a viagem dela através de mensagens diárias, via o cansaço acumulado em suas respostas cada vez mais curtas e sentia culpa por não ter insistido mais firmemente que ela ficasse em Israel. Mas também entendia que relacionamentos sólidos eram construídos através de reciprocidade, de ambos fazendo sacrifícios e concessões. Se ele esperava que ela respeitasse suas escolhas e prioridades, precisava fazer o mesmo em retribuição. Preparou a inauguração da escola meticulosamente, garantindo que tudo estaria perfeito quando ela chegasse, uma forma silenciosa de agradecimento. Valentina chegou ao Brasil 6 horas antes da cerimônia, desembarcando do voo internacional completamente exausta, mas radiante de determinação. Rafael a buscou no aeroporto, surpreendendo-a ao invés de deixá-la vir de motorista. Abraçaram-se longamente no saguão e ela sussurrou que nunca duvidara da decisão de fazer a viagem massacrante. Estar ao lado dele naquele momento importante valia cada hora de jet lag e cada conexão apertada. Ele a levou para casa, forçou-a a dormir algumas horas, enquanto ele revisava detalhes finais, e acordou-a gentilmente quando era hora de se prepararem para a inauguração. A cerimônia foi emocionante. Rafael discursou sobre educação como ferramenta de transformação. Valentina foi apresentada como parceira fundamental no projeto e juntos eles cortaram a fita inaugural da segunda turma. Os alunos novos olhavam para eles com esperança brilhante nos olhos, vendo não apenas professores ou benfeitores, mas exemplos de que parcerias improváveis podiam criar impacto positivo genuíno. Fotografias do evento capturaram Rafael e Valentina lado a lado. Sorrisos cansados, mas autênticos, mãos entrelaçadas. Imagem perfeita de casal que havia aprendido a navegar desafios através de compromisso mútuo, não sacrifício unilateral de um pelo outro. 1 ano havia passado desde aquele primeiro encontro improvável na mansão, quando uma promessa brincalhona de pagamento com beijo mudou 2 vidas para sempre. Rafael e Valentina haviam atravessado tempestades que quebrariam casais menos comprometidos. Diferenças sociais, pressão externa, crises profissionais, dilemas pessoais. Mas cada desafio superado havia fortalecido o relacionamento, transformando a atração inicial em amor profundo, construído sobre fundações de respeito mútuo, admiração genuína e parceria verdadeira. Eles não apenas se amavam, gostavam um do outro, admiravam as conquistas um do outro e, mais importante, faziam um ao outro querer ser versões melhores de si mesmos. Rafael planejou surpresa especial para aniversário de 1 ano de relacionamento. Ele havia guardado dinheiro secretamente por meses, comprando discretamente um anel que, embora modesto, comparado ao que Valentina poderia comprar para si mesma, representava meses de economia e planejamento cuidadoso. O anel tinha diamante pequeno, mas de qualidade, montado em ouro branco simples, mas elegante. Não era ostentoso ou chamativo, mas era dele, comprado com o trabalho das próprias mãos, simbolizando compromisso genuíno, não comprado com dinheiro dela ou facilitado por sua fortuna. Ele planejou pedido de casamento na oficina, não em restaurante chique ou cenário romântico elaborado, mas no lugar onde tudo começou, entre ferramentas e carros, no ambiente que representava quem ele era essencialmente. Pediu ajuda de Caio e dos outros funcionários para decorar o espaço sem exageros, apenas luzes discretas e flores simples.
Convidou a família dela e a dele para estarem escondidos nas proximidades, prontos para celebrar se ela dissesse sim. Era risco. Ela poderia querer proposta mais tradicional ou glamourosa, mas Rafael apostou que Valentina apreciaria a autenticidade mais que qualquer produção elaborada. Valentina não suspeitava de nada quando Rafael pediu que passasse pela oficina antes do jantar de aniversário marcado para aquela noite. Ela chegou vestida casualmente, imaginando que ele apenas queria que ela visse algum carro que havia consertado. Quando entrou na oficina e viu as luzes, as flores e Rafael no centro vestindo camisa social em vez do macacão habitual, o coração disparou. Ela imediatamente entendeu o que estava acontecendo e lágrimas começaram a formar antes mesmo que ele começasse a falar. Rafael estava visivelmente nervoso, as mãos tremendo levemente enquanto tirava a pequena caixa do bolso. Ele começou a falar, voz embargada pela emoção, relembrando o primeiro encontro deles, a promessa absurda de pagamento com beijo, como aquele momento havia transformado completamente sua vida. Disse que ela o ensinara que amor verdadeiro transcendia diferenças superficiais de classe ou fortuna, que o que realmente importava era caráter, valores compartilhados e vontade de construir algo junto. Ele não tinha riqueza para oferecer, mas tinha coração inteiro, dedicação completa e amor incondicional que duraria todas as manhãs de trabalho suado e todas as noites abraçados. Valentina chorava abertamente agora, sem se importar que as lágrimas estragassem a maquiagem cuidadosa. Rafael ajoelhou-se desajeitadamente, abrindo a caixinha para revelar o anel modesto, mas lindo. Com voz trêmula, fez a pergunta que havia ensaiado 1000 vezes, mas que saiu imperfeita e autêntica. Se ela aceitaria casar com ele, construir vida juntos oficialmente, enfrentar todos os desafios futuros lado a lado. O silêncio que seguiu durou apenas segundos, mas pareceu eternidade. Então Valentina respondeu com sim enfático, repetindo a palavra várias vezes entre soluços, estendendo a mão trêmula para ele colocar o anel. O anel encaixou perfeitamente. Ele havia roubado medida de um dos anéis que ela usava frequentemente, garantindo o tamanho correto. Valentina olhou para a joia modesta em seu dedo e sentiu mais orgulho e felicidade do que qualquer das joias caras que possuía já lhe proporcionaram. Aquele anel representava amor genuíno, sacrifício significativo de homem que guardara cada centavo por meses para comprar símbolo de compromisso. Era infinitamente mais valioso que qualquer diamante que ela poderia comprar para si mesma. Ela puxou Rafael para cima e beijou-o intensamente, não se importando que batom manchasse ambos. Caio deu sinal e as famílias emergiram dos esconderijos, gritando parabéns e abraçando o casal recém-noivo. A mãe de Rafael chorava de alegria. O pai de Valentina apertou firmemente a mão do futuro genro com respeito genuíno, finalmente conquistado. As mães se abraçaram, já planejando detalhes de casamento entre lágrimas felizes. Os funcionários da oficina abriram garrafas de espumante barato e fizeram brinde barulhento e caótico. Exatamente o tipo de celebração que Rafael apreciava. Autêntica, sem pretensões, repleta de amor verdadeiro, de pessoas que genuinamente se importavam. Valentina sussurrou no ouvido de Rafael que a surpresa havia sido perfeita, que não mudaria nada mesmo se pudesse. Ele respondeu que aquilo era apenas começo de vida inteira juntos, enfrentando desafios, construindo sonhos, apoiando um ao outro. Ela riu entre lágrimas, dizendo que mal podia esperar por tudo que vinha pela frente. As discussões bobas sobre decoração de casa, os compromissos familiares complicados, os projetos profissionais ambiciosos, os filhos que talvez teriam um dia, todos os momentos ordinários e extraordinários que faziam uma vida compartilhada. Meses depois, eles se casaram em cerimônia que refletia perfeitamente a união de seus mundos.
A recepção foi realizada em parte na mansão e em parte sob lona montada ao lado da oficina, simbolizando que ambos os mundos eram importantes e válidos. Convidados variavam de executivos de terno a mecânicos de macacão, de celebridades discretas a vizinhos humildes do bairro onde Rafael cresceu. A festa foi alegre e descontraída, com música popular alternando com jazz, churrasco servido ao lado de canapés sofisticados. Era a celebração de amor que desafiara convenções e provara que conexões autênticas transcendem barreiras artificialmente impostas pela sociedade. Durante a valsa dos noivos, Rafael segurou Valentina e sussurrou que ainda não acreditava completamente que aquilo era real, que ela era sua esposa agora. Valentina respondeu que a vida dele seria aventura constante, cheia de desafios, mas também de alegrias imensuráveis. Eles haviam provado que amor construído sobre bases sólidas de respeito, admiração e parceria verdadeira podia superar qualquer obstáculo. O futuro certamente traria novos testes, sempre trazia, mas enfrentariam tudo juntos, como sempre fizeram desde aquele primeiro encontro improvável. A história, que começou com promessa brincalhona de beijo em troca de conserto de carro, transformou-se em conto de amor que inspirava todos que a conheciam. Rafael e Valentina tornaram-se exemplo de que diferenças sociais não determinavam compatibilidade, que riqueza material não era pré-requisito para relacionamento rico em significado, que amor verdadeiro florescia não apesar de desafios, mas através de como casais navegavam esses desafios juntos. Eles não apenas se apaixonaram, escolheram diariamente continuar amando, trabalhando através de diferenças, celebrando singularidades um do outro. Anos depois, quando contavam a história de como se conheceram para os filhos curiosos, sempre começavam com aquela tarde fatídica, quando Lamborghini quebrada e promessa impossível de resistir trouxeram duas almas solitárias para a órbita uma da outra. As crianças riam da ideia de pagamento com beijo, mas Rafael e Valentina trocavam olhares que comunicavam verdade mais profunda. Aquele beijo não fora pagamento, mas começo. Começo de jornada extraordinária que provava que, às vezes, os encontros mais improváveis levam aos destinos mais perfeitos. E assim, o mecânico de macacão sujo de graxa e a milionária de vestido azul listrado escreveram história de amor que transcendeu todas as expectativas, provando que quando duas pessoas encontram conexão verdadeira, nenhuma diferença social ou julgamento alheio pode impedir que construam um futuro extraordinário juntos. Porque no final, amor autêntico não conhece fronteiras de classe, fortuna ou origem. Apenas reconhece corações que batem na mesma frequência e almas que foram feitas para se encontrar. Tentar novamente o Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima!